parceiro. A gente arruma e fica Parece que tu é louco, tu tá conversando com o celular, pai. Parece que tu é louco. Bom, gente, como eu ia dizendo, né, que eu ia contar umas histórias pra vocês hoje. Dar uma caminhada aqui na verada da praça aqui, contando umas histórias pra vocês, que eu tava aqui do lado da minha social media. E aí, até saí de perto. Saí por causa que ela disse que eu falo bobagem. Ai, sabe que isso começa a me estressar às vezes. Eu tava me lembrando, inclusive, o dia que a gente veio de Brasília pra cá. A gente veio, não é de carro Brasília velha, entendeu? Fusca, Kombi Brasília, não. Brasília, Distrito Federal. Nós fizemos uma viagem tão gostosa, Deus do céu. Fizemos uma viagem de ônibus, 32 horas sentado dentro do ônibus. E aí a gente tivemos o privilégio de vir, né? 3 crianças, eu, a minha patroa e 3 crianças. 32 horas sentado dentro de um ônibus, com a cara na porta do banheiro do ônibus. A gente achava que a alegria chegaria quando a gente parasse nos paradouros, os vultos descer e urinar e ir aos pés no banheiro do paradouro. Quando o ônibus parava, todo mundo se levantava para ir no banheiro do ônibus. Aquilo me dava uma raiva, meu Deus do céu. Mas lembrando do começo, quando a gente entrou no ônibus, eu me dá uma raiva quando as pessoas pegam a olhar pra tua cara e dar risada. Eu não sei o que as pessoas vê na minha cara que as pessoas pegam a dar risada. A gente entrou no ônibus e eu tava conversando com meus filhos, com as minhas crianças e com a minha senhora também, que às vezes eu preciso, né, ir encordoando, né, pra coisa andar direitinho. E tinha uma guria sentada no banco de trás e a bicha se divertia e dava risada. Ela chegou meio depressiva e assustada, porque ela vinha sozinha de Brasília para Joinville. E ela vinha para se encontrar com o relax dela. Mas ela estava meio preocupada, porque ia fazer uma viagem sozinha. Nós entramos, eu e a minha família, que não é pouca, dentro daquele ônibus. E a mocinha sentada no banco de trás, eu conversando com as crianças e ela rindo com um palhaço, falando bobagem. Nunca que eu faria uma coisa dessa. Mas mudando de assunto, voltando aqui para esse tema, por isso que antes eu estava dando uma conversada com a social media, que era para ver, né, os tópicos dos quais nós íamos abordar hoje, que eu ia contar umas histórias para vocês. E dentre elas eu me lembrei de uma que, sabe, que por uma boa época da minha vida, por um bom tempo, eu cheguei a achar que eu era Jesus. Eu achava que eu era Jesus. Você pode estar se perguntando aí, ai que bobagem que esse rapaz está falando. Eu jurava, eu tinha plenitude de certeza que eu era Jesus. E a culpa era da minha tia. A minha tia, eu até vou, olha, eu não ia citar o nome dela, mas vou, a Rosa. Rosa Maria, ela me fez eu pensar por muito tempo que eu era Jesus. Culpada. E eu vou contar pra vocês por quê. Ai, gente, até me dá uma... Só de pensar no assunto. Eu me lembro que eu chegava na casa da minha tia, que eu ia lá às vezes, assim, de vez em quando. Eu morava em outra cidade, então de vez em quando, uma vez por semana, eu ia na casa dela e ficava lá 2, 3 semanas. E passado um tempo que eu fazia isso com uma certa frequência, eu chegava na casa da minha tia, ela botava a mão na cabeça e dizia: ai, Jesus, tu aqui de novo. Fez eu acreditar que eu era Jesus. Uma vez, gente, eu tava numa monotonia dentro de casa, uma coisa, eu tava me sentindo até angustiado. Tava. Aí eu tinha uma bicicleta nova, que o papai tinha comprado pra mim. Uma pra mim e outra pro meu irmão igual. O pai, eu acho que pensava que nós era gêmeos, né? Ele comprava igualzinho pra nós, quando nós era jovem ainda. E pensei eu vou ter que fazer uma coisa diferente que eu nunca não fiz antes. Eu vou fazer. E eu agarrei a bicicleta, pensei assim, tô bem, tô bonito, tenho saúde, tenho exposição física. Agarrei aquela bicicleta, gente, montei as minhas nádegas pra cima daquele banco e deitei o pelego. Saí da cidade de Pelotas, saí lá de Pelotas e me larguei. Viajando e conhecendo o estado. Passei pela entrada da cidade de Arroio do Padre. Para quem não conhece, gente do céu, quem nunca andou fazendo turismo lá para aquela parte de baixo do estado do Rio Grande do Sul, vocês não têm ideia do que vocês não estão perdendo. Não, olha, não deixe de perder uma oportunidade dessas. Passei pela entrada de Arroio do Padre. Passei pela entrada de Correntes.
Não, isso tudo que eu tô falando aqui, cidades, coisa praticamente região metropolitana de Turuçu. Região metropolitana de Turuçu. E pedalava aquela bicicleta, e pedalava, e as horas passavam. As pernas eram igualzinho os catavento. Era uma zoeira de moto igualzinho aqui também agora. Uma entepatia, coisa mais triste do mundo. Uma certa hora da viagem, gente do céu, eu dei uma travada, uma segurada, que as pernas, eu já não enxergava mais, eu já nem sabia mais se eu tinha pé ou não, se tinha virado tudo uma coisa só com os pedal da bicicleta, de tanto que eu pedalava. Um sol que trincava a nuca, chegou a me fritar parte do cérebro. E isso explica muita coisa, é claro. E, gente, tem as 3 pontes, conhecidíssimas naquela região lá, as 3 pontes. Pelas BR-116, que está sendo duplicada, já tem 63 anos, parece que agora já está numa boa parte já dela. E eu ia com aquela meus pernão grosso, coxudo, pedalando a minha bicicleta. E quando chega perto daquela 3 pontes, eu dou-lhe uma reduzida e vinha umas carretas meio violentas na pegada. Eu digo, esses animais infelizes não vão parar, né, para mim passar de bicicleta ali. E levo a mão no freio. Foi a mesma coisa que eu não levar a mão em lugar nenhum. Aqui eu levei a mão no freio e não pegou nada, não segurou nada. E eu me apavorei, me assustei e pensei, o que eu vou fazer para andar mais que aquelas carretas? Ah, não tenho o que fazer. Eu só tranquei a respiração e esperei a coisa acontecer. E não aconteceu também, graças a Deus. A carreta passou do meu lado, o vácuo me levou, me deu um acelerado. Eu acho que eu passei dos 120 naquela hora. Gente, segui a minha viagem. Daqui a pouco eu pensei, eu tenho que estar já perto de algum lugar, mais longe no caso, né? Que é a coisa mais engraçada. Quando tu pega uma bicicleta, porque a bicicleta tá aqui, eu que posso falar pra vocês, ela oferece um conforto, gente, que eu até tô andando agora na pista dos ciclistas aqui. De tanta saudade que eu tenho de andar de bicicleta. Nunca mais na vida me assou as nádegas, depois que eu parei de andar de bicicleta. Ah, não! Aquilo quando eu cheguei, ele passando Corrientes, tem que dar uma parada, porque esses motoqueiros, em vez de parar, porque não, eles estão vendo que a gente tá gravando um vídeo e não param pra gente continuar. Coisa mais horrível do mundo. Eu ia passando Corrientes, gente, e as pernas doía, as nádegas doía, tudo doía, o estômago doía, fome. Coisa mais horrorosa do mundo. Quando eu decidi, por obeseco, eu decidi parar. Parei num posto de combustível. Aí eu decidi, gente, que eu precisava comer alguma coisa. A fome era tanta. Eu peguei o dinheiro que eu tinha e digo, eu não quero saber de mais nada. Eu não me importo de gastar todo o dinheiro que eu tenho, mas eu vou comer alguma coisa. Parei em frente ao posto de gasolina, saí caminhando com as pernas abertas, porque as nádegas não podiam encostar uma na outra. Peguei todo o dinheiro que eu tinha, R$1,65, e comprei tudo de banana. Gente do céu! Por pena, eles me deram 2 bananas, 2 perninhas de banana. Pena que os infelizes ficaram. Eu comi aquelas 2 bananas, mas aquilo me deu um vigor tão grande, que eu digo, agora eu tenho condições de seguir a minha viagem. Segui ali mais uns 2-3 quilômetros caminhando a pé, para ver se dava uma aliviada nas nádegas. Aquele sol que trincava o cérebro saiu de cena e deu espaço a uma chuva tão gostosa, gente, que ela batia na cara assim, parecia que estava furando, adentrando para dentro do rosto. Pois é, talvez aí agora, me ouvindo contar essa bela história, fato verídico que me aconteceu na vida, tu tá pensando assim, mas esse... Ai, como se Liege fala bobagem. É a mais pura verdade, gente. Eu segui o meu trajeto viajante de bicicleta e cheguei na cidade de São Lourenço. Foi uma das vezes que eu cheguei a jurar que eu era Jesus. Porque quando eu desci da bicicleta na frente da casa da minha tia, ela pensou, eu achei que eu já tinha visto de tudo. Eu achei que tu era capaz de muita coisa, mas não era pra tanto. Ai, Jesus, tu aqui de novo? É fato. Gente do céu, eu peguei uma raiva de bicicleta, uma raiva, que por algum tempo eu não podia nem enxergar. Eu via uma bicicleta na rua, eu tava indo na rua e eu vi uma bicicleta, eu corri e pulava pro outro lado da rua. De desespero que eu peguei da bicicleta. Vendi a bicicleta, novinha, não prestava freio,
não pegava marcha, aquilo não funcionava nada. O banco se desmanchou, virou em nada, ficou só a armação. Vendi a bicicleta por R$50. A coisa mais linda do mundo. Olha, pensa num brick que eu fiz. Aquele foi um dos melhores negócios que eu já fiz na vida. Foi vender a dita bicicleta. Aquela maravilha que me conduziu de Pelotas a São Lourenço.